Olá! Gostaria de lhe agradecer por acompanhar nossa série Expresso Nova Cidade. Mas talvez desde que começou a nos seguir você venha carregando uma dúvida. Por que o Expresso se chama Nova Cidade? É bem simples. Essas reflexões são parte das ações de divulgação do projeto de plantação de uma nova igreja aqui em São Paulo, no bairro de Interlagos. O nome dessa igreja é a Igreja Batista Nova Cidade, ou simplesmente Nova. Meu nome é Abner Fortes e eu sou o pastor plantador desta igreja. Se você quiser saber mais informações a respeito dela, fique totalmente à vontade para acessar o link que está na descrição deste vídeo aqui. Não deixe de dar aquela conferida lá, ok? Quem sabe depois de assistir ao vídeo, você não se interessa ainda mais pelo nosso projeto ao ponto de se tornar um parceiro nosso, hein? Se isso acontecer, será uma enorme honra para nós. Tenho afirmado com certa frequência que Atos capítulo 10 descreve 3 movimentos importantes. O primeiro, de Cesareia para Jope. O segundo, de baixo para o terraço. O terceiro, de Jope para Cesareia. Claro, essa divisão não é rígida. Na verdade, eu a tenho utilizado apenas como um recurso didático. E se você tem acompanhado esta série de reflexões, você sabe que ainda estamos no terceiro movimento. Ainda estamos na casa de Cornélio. Você sabe também que os homens que Cornélio enviara para buscar Pedro disseram para este que o centurião o aguardava para ouvir o que o apóstolo tinha para dizer. Na semana passada, finalmente Pedro começou a falar, mas refletimos apenas nas suas palavras iniciais, que não se constituíam no conteúdo central que motivou aquele encontro. Hoje, porém, finalmente vamos para o cerne do discurso de Pedro. Começa agora mais um Expresso Nova Cidade. Vamos ao nosso texto de hoje, Atos 10, 36 a 43. A passagem registra o discurso de Pedro nos seguintes termos. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabe o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João pregou? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram suspendendo no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto não por todo o povo, mas por testemunhas que designaram de antemão por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que este é aquele a quem Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. A palavra de Pedro aqui é uma evidência de que ele tinha concluído que Deus havia orquestrado todos os movimentos pregressos para que neste presente momento o evangelho fosse anunciado. Traduzindo, Deus havia construído uma oportunidade para Pedro evangelizar Cornélio e os seus convidados. De que consiste a evangelização? Consiste na apresentação verbal da mensagem da salvação em Cristo Jesus. E é exatamente o que Lucas registra nesta passagem. Pedro apresentando verbalmente o evangelho. O que é o evangelho? Pedro responde: o evangelho é uma mensagem que tem sua origem em Deus, ou seja, é uma mensagem de Deus. Toda mensagem transmite informações. Contudo, o Evangelho transmite mais que informações, transmite boas novas, excelentes notícias, a saber que por meio de Jesus Cristo há a reconciliação com Deus. A relação de Deus com a humanidade, antes caracterizada por inimizade, agora em Cristo torna-se pacífica. De acordo com Pedro, essa mensagem aconteceu no tempo e no espaço. Não se trata de uma fábula, de um mito ou uma peça teatral. Não. O Evangelho trata de eventos reais que aconteceram na história recente de Israel e Pedro demonstra isso citando lugares e fazendo referência a pessoas que não só comeram e beberam com o protagonista dessa história, mas testemunharam e podiam confirmar as palavras que Pedro estava compartilhando naquele momento. Antes, porém, já havia testemunhado em documento histórico a esse respeito, porque, segundo Pedro,
Todos os profetas do Antigo Testamento já falavam a respeito do Messias, falavam a respeito de Jesus, indicando que o Evangelho era também o cumprimento da palavra de Deus. Agora, por que o Evangelho é uma boa notícia? Porque, como vimos, o Evangelho estabelece paz com Deus. Mas como os homens podem ser beneficiários desse tratado de paz? A resposta: crendo na obra de Jesus Cristo, na sua vida, morte e ressurreição. Quem crê em Jesus recebe perdão de pecados mediante o seu nome. O que somos desafiados a fazer em face dessa passagem? Em primeiro lugar, precisamos estar sensíveis e atentos às oportunidades que Deus arquiteta para anunciarmos o Evangelho. Por isso, precisamos orar pedindo a Deus que nos dê essa sensibilidade. Em segundo lugar, precisamos crer que Deus quer nos usar para a proclamação do Evangelho. Talvez você pense, mas eu não sou um apóstolo, como se o testemunho do Evangelho estivesse restrito aos especialistas. Não! É verdade, Pedro era um apóstolo designado por Jesus Cristo e, claro, uma figura importantíssima para o cristianismo. Porém, não esqueça que este mesmo Pedro estava lutando com seus preconceitos e sendo dirigido por uma cultura que desagradava a Deus. Ele era um apóstolo cujos registros foram inspirados por Deus, mas que era um pecador como eu e você. Portanto, ainda que os escritos de Pedro fossem inerrantes e infalíveis por causa da inspiração divina, ele continuava pecador e falível. Assim, o fato de Pedro ter anunciado o Evangelho ali na casa de Cornélio não deve ser compreendido como uma missão exclusiva para oficiais da igreja, mas como uma missão de todo discípulo de Cristo. Em terceiro lugar, se Deus quer nos usar para anunciar o Evangelho, nós temos que conhecer o conteúdo de sua mensagem. E é aqui que normalmente nós recuamos. Recuamos porque achamos que para anunciar o Evangelho precisamos ter um conhecimento teológico profundo. Claro que conhecimento teológico mais robusto é bem-vindo, mas não é pré-requisito para testemunhar sobre a mensagem da salvação. Muitas vezes preferimos ficar em silêncio porque achamos que vão nos fazer perguntas cujas respostas não sabemos, quando deveríamos falar a mensagem que já conhecemos. Na passagem de hoje, Lucas registrou em poucas linhas o conteúdo do Evangelho. O Evangelho é simples e deve ser apresentado na sua simplicidade. Em quarto lugar, essa passagem nos desafia a lembrarmos que em Cristo Deus perdoou os nossos pecados, razão pela qual devemos ser eternamente agradecidos e continuamente motivados a adorá-lo. Em quinto e último lugar, se o Evangelho for anunciado séculos antes pelos profetas do Antigo Testamento, e este Evangelho se cumpriu como fora predito, segue-se que a Bíblia é verdadeira, fiel e segura quanto ao que ela afirma e ensina. Portanto, em face dessa realidade, somos desafiados a confiar nos escritos bíblicos, considerando-os como palavra de Deus e, consequentemente, dignos da nossa mais alta consideração e obediência. Bem, finalmente Cornélio e seus convidados ouviram o que Pedro tinha para dizer. Como a plateia iria reagir àquele discurso? Eles ouviram Pedro afirmar que Jesus era Senhor de todos, e alguns dos que estavam ali eram soldados romanos, cuja perspectiva era de que César era Senhor. Estaria o ambiente em estado de tensão? Qual será a resposta que Cornélio e seus convidados darão ao que acabaram de ouvir? As respostas virão, se Deus permitir, na semana que vem, no próximo Expresso Nova Cidade. Então, até lá. Tchau.